Bem-vindo de volta. Nessa aula, vamos continuar a trabalhar no token padrão ERC20, que são os tokens fugíveis da rede Ethereum. Da última aula, nós implementamos as funções name e symbol, que retornam o nome e o símbolo do token. São funções opcionais, porém, praticamente todo token implementa as funções name e symbol. E nessa aula, nós vamos implementar três novas funções: decimals, total supply e balance off. A função decimals também é opcional, mas também é sempre implementada e ela retorna o número de casas decimais para determinado token. Todo token tem um número de casas decimais. Pode ser 8, pode ser 5, pode ser 18, depende de quem cria o token, define. O Bitcoin, que não é um token, né, mas o Bitcoin tem 8 casas decimais, o Ether tem 18 casas decimais, e aí geralmente os tokens têm entre 8 e 18 casas decimais. É comum na rede Ethereum utilizar 18 casas decimais para ser o mesmo do Ether, porém, novamente, isso é arbitrário, isso é opcional, quem cria o token define. Então vamos começar implementando a função decimals. Vou vir aqui no site do EIP20. Nós vamos poder ver aqui, vou descer um pouquinho, que a função decimals também é opcional. Return the number of decimals the token used, por exemplo, 8. Então vamos implementar essa função. Vou vir aqui no contrato. O decimals é do tipo uint 8. Vou colocar decimals. Vou seguir aqui o padrão de criar variáveis de estado internas e escrever as funções que retornam essas variáveis de estado. Vou começar com ela valendo 8. Quer dizer, começar não, vou dizer que é 8, mas novamente poderia ser qualquer número. Agora, function decimals public view returns uint 8. E agora eu vou simplesmente retornar o decimals. Nossa próxima função a ser implementada é total supply, que é o supply total do token naquele momento. Esse supply não precisa ser fixo, nosso token nós podemos criar tokens ao longo da vida dele ou destruir tokens ao longo da vida dele, porém se nós criamos tokens, nós temos que aumentar o total supply e se nós queimamos, temos que diminuir o total supply. O total supply, então, diz o número de tokens naquele momento. Essa função não é opcional, vamos ver aqui no EP20, está aqui embaixo. Total supply returns the total token supply e ela returns um valor uint 256. Então vamos implementar aqui no nosso código. Vou colocar aqui uint, que é o uint 256, total supply. E eu não vou começar esse total supply aqui. Eu vou inicializar ele no construtor, que é uma possibilidade. Não é necessário, mas é uma possibilidade. Function total supply public view returns uint. Agora eu vou retornar return total supply. E como eu falei, eu vou inicializar o total supply no constructor. Agora eu tenho duas opções. A primeira seria colocar o total supply direto, por exemplo, 100 mil. E eu estou colocando esse tracinho embaixo aqui, ele também é opcional, é só para a gente ver melhor o que a gente está escrevendo, poderia ser 100 mil, mas a Solidity nos permite colocar um tracinho embaixo só para... realmente é para visualização, não muda em nada, também vale 100 mil. Ou esse construtor poderia receber uma variável initial supply e utilizar essa variável initial supply para setar o total supply. Mas agora, para não complicar, eu vou colocar hardcoded. E uma coisa que a gente tem que ver como eu falei, a quantidade de tokens que fica armazenada, não a quantidade de tokens, o número de tokens que há, ou o número de tokens que uma pessoa tem é um número inteiro. Então, se eu tenho 1000 tokens, porém, esse token tem 8 casas decimal, lá está gravado no banco de dados 1000 vezes 10 elevado a 8. Então, se meu total supply é 100 mil, eu tenho que multiplicar aqui por 1, com número de zeros, números decimais. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu não vou fazer assim, mas estaria correto. 100 mil vezes 10 elevado a 8. Agora é muito mais fácil escrever 10 elevado a 8 do que botar 8 zeros. Então podemos colocar 10 vezes, que é elevado a 8. Também está correto, 100 mil vezes 10 elevado a 8. Porém, como nós já colocamos o número de decimais aqui nessa variável decimals, e aí não é bom deixar ele escrito aqui, o número, por quê? Vai que eu mudo aqui e esqueço de mudar aqui. Não é legal. Então, ao invés de colocar o número 8, basta utilizar o decimals. Agora sim, o meu total supply está bem definido. A última função que a gente vai implementar é o balance off. Balance off, vamos ver aqui, balance off, returns the account balance of another account with address owner. Bom,
Está medido um pouco difícil aqui, mas basicamente é uma função que, dado um endereço, ele chamou de owner, mas poderia ser qualquer número, ele retorna o número de tokens que esse endereço possui. Então, vamos implementar aqui essa função. Function balance of, e aí essa recebe um parâmetro, eu tenho que passar um argumento para ela, owner, mas poderia ser qualquer nome aqui, estou seguindo ali, mas pode chamar de qualquer coisa, public view returns e o int. Porém, eu vou retornar o que agora? Cada endereço vai ter um número, não posso simplesmente botar um número aqui, porque é o número de tokens desse endereço. Então, tem que ter uma estrutura de dados que me permite armazenar um certo valor para cada endereço. Essa estrutura de dados é um map. Então, vamos criar um mapping. Aqui, mapping de quê? De address, indo ao int. Para cada address, para cada endereço, vai ter uma int. Eu vou chamar essa variável de balances. Um tracinho embaixo. Então, aqui eu vou retornar o que? O balance, porém, o balance de uma chave. Qual é a chave? A chave é o endereço, é o owner. Então, agora eu estou me retornando o saldo, o balance do endereço owner. Está certo, está funcionando, porém, se eu fizer o deploy agora, esse total supply não vai para ninguém. Ele vai ter um total supply, porém ninguém vai ter token, porque o balance de todo mundo vai estar zerado. Então, eu vou dar o balance do msg.sender, ou seja, o saldo de quem fez o deploy vai ser o meu total supply, ou total supply, porque eu só tenho total supply. Então, eu estou dando todos os tokens para o message sender. Vamos fazer o deploy agora e ver ele funcionando. Então, se eu clicar aqui em symbol, vejo que mtk, name my token, decimals 8, total supply é 100.008 zeros, e agora aqui eu tenho que botar um endereço. Quem fez o deploy foi esse 5B. Vou vir aqui e botar o endereço do 5B, clicar em balance of, veja que o saldo dele é o total supply. Qualquer outro endereço, eu posso mudar aqui o endereço, copiar, e aí qualquer conta pode executar essa função, botar uma conta aleatória aqui, vou botar aqui o endereço, balance of é 0. Qualquer outro endereço vai ter saldo 0, porque só o endereço que fez o deploy tem saldo nesse momento.